Estamos ouvindo bem? Sim. Tu queres, não sei, daqui a pouco colocar em tela inteira? Eu acho que é melhor, né? Que Ou fica bem fechar ali pelo menos grande a as projeção propriedades? aqui. Peraí. Oi? Ou fechar pelo menos as propriedades ali, que daí ele Sim. já ocupa um espaço maior da tela. Fica melhor. Onde é que tá? Não, é que aqui é a tela que ele tá no Meet. Deixa eu ver. É que esse aqui não é o Google, não é o. Não é o PowerPoint. Não é o PowerPoint É para. um Office, é um pacote Office. Assim. Eu acho que é em exibir ali, Marineia. Exibir ali, Mari. Do ladinho, ó. Normal ali, ó. Este. Tenta. Colocou? Não, não. Não é. Não, Deixa eu... só um pouquinho. Aqui, apresentação de slides. Não, daí tu vai. Botar a tela toda, né? Aqui Abriu não, a tela? aqui não aparece. Aqui, Pra nós aparece. aqui continua igual. Às vezes dá esses problemas, então acho que vocês continuem no. Deixa eu voltar aqui então. Voltou? Para nós continua a mesma coisa. Isto. Tá. Tá no mapa comparativo? Sim. Isso que tem o mapa atual e o proposto. Isso aí, são os dois mapinhas. Uhum. O que vocês podem fazer, pessoal, deixa eu ver uma coisa aqui, não tem como. Eu ia sugerir que vocês fixassem a. A gente tem o que eu tenho também, a gente pode abrir separado, ó. Quem sabe abrir esse aqui. Isso, eu vou abrir Não, mas separado. dá pra enxergar, eu acho que tá tranquilo. Tá. Qualquer coisa, a gente também tem a tela do Gauss, que a gente consegue fazer a sobreposição e abrir também. Tá. Que daí é pra gente poder olhar melhor. O problema é realmente conseguir ver os dois mapas, né? Tá. Vamos iniciando, né? Assim, ó. Então, eu sou a Letícia, né? Não sei se eu conheço todos que estão aí na reunião hoje. Eu trabalho na Secretaria de Gestão e Planejamento, na Diretoria de Gestão e Uso do Solo. E eu estou recentemente na administração, né? Comecei em dezembro, agora de 2021, né? Então, quando eu iniciei essa questão de zoneamento, né, da lei do zoneamento já havia sido aprovada, né, Mari, no Complad, acho que já tinha passado pelo Complad, né? Então eu não participei muito do estudo, enfim, deste material, né? E agora nós vamos já foram agendadas com a Câmara as audiências públicas, então, para plano diretor e essa lei de zoneamento, né, que foi o que já passou pelo Complad. Um material, assim, de revisão, né, deste zoneamento, enfim, das demais leis também, que agora estou participando das outras, né, Código de Posturas, Código de Obras, parcelamento de solo, são feitas nas secretarias, né, pertinentes, assim, nós fizemos reuniões, enfim, nos encontramos para revisão de cada artigo e muito dentro daquilo que a gente vivencia no dia a dia nas secretarias, né, que é o que a gente tem as dificuldades, enfim. E isso está em andamento. Então, a gente está já avançando com outras leis também no Complad, já foi levado o parcelamento de solo, condomínios, de lotes, né, condomínio fechado, e foi também já o código de posturas. Agora o próximo é código de obras, né, que são os que a gente está fazendo as votações, as apresentações no Complad. Então, sobre esse do zoneamento, né, uma área um material que deu um suporte, digamos assim, também para fazer a análise do zoneamento foi o material da Vertrag. Isso, né, que era baseado no material da Vertrag. Isso. Então, pelo que me foi comentado, né? Foi utilizado isso como base, né? Basicamente, o estudo na época que a gente pegou, e na realidade foram as colocações, foi uma revisão bem genérica de tudo que foi trazido, né, pelas pessoas que vieram trazendo a partir de 2014, quando se alterou a questão do plano diretor, as reclamações e as questões que surgiram, e em cima disso se fez uma revisão em cima do próprio material da Vertrag, novamente, né, e se chegou às revisões que foram apresentadas, né. Marineia, posso fazer, não sei se
Sim. Não é uma pergunta, é só uma contribuição. Tá. Na realidade, o estudo original foi da Vertrag, mas as alterações que foram feitas ao projeto, ele foi enviado a partir de alterações que foram propostas pelo um estudo mais enxuto feito pela Latos. Latos, isso aí. Isso aí. O estudo, na verdade, ele começou, a gente se baseou naquela base da Vertrag e puxou, né, todo o material que tinha, né, dos estudos primários, dos estudos que tinha ali nas secretarias, tá? Não foi nada novo contratado na época. E se fez uma revisão bem genérica, tá? Eu não sei o que se vocês querem olhar as avaliações de manchas, tá? Em relação ao mapa, eu vou abrir esse aqui. É o que atual. É o mapa atual, tá? O mapa proposto, eu não sei se, pelo que eu compreendi, os pontos principais ao conselho que vocês trariam seria a questão das zonas de restrição, né? E a questão da mancha de inundação, né? Em relação à mancha de inundação, a gente analisando em 2014 se assustamos um pouco, porque a gente se deu conta que foi revogada a lei que tratava da cota de inundação, tá? Sim, a cota, mas Então, não o mapa, né? foi revogada a lei e, teoricamente, o mapa também. O mapa vai junto da cota também. Porque o mapa complementar a lei. Então, foi revogada essa questão da cota. E o que aconteceu? Então, a gente estava sem e se usou como base, daí a partir ali, a questão de uma recomendação do MP que veio, que era aqueles estudos da Metroplan, que era que estava se baseando. Mas também com uma bastante fraco juridicamente para se poder manter, né, algumas alegações ali, algumas colocações. Então, nessa colocação nova, nessa proposição nova, se retornaria a cota 8,5, pelo menos para se ter como base, né, que era a cota anterior, até ter maiores andamentos junto com a promotoria, né, da bacia que está se tratando essa questão. Até agora chegou algumas recomendações que a gente vai dar uma analisada ali que veio da bacia, mas o material que foi usado como base foi o estudo da Metroplan, que traz essa cota entre 8,5 e 9 no tempo de retorno de 25 anos. Tá? Em relação à questão ali das manchas, no mapa atual, a gente tem ali as principais alterações que teve ali no Cambuim, vamos pegar essa parte aqui, né, que é aquela parte principal ali, onde pega o Olaria. No mapa proposto, eu vou abrir aqui agora, estão vendo o mapa proposto? Abriu agora ali. Em processo? Sim. Conseguindo abrir? Tá. É o quarto slide que nós vemos agora. Isso mesmo. Quarto slide. Quarto slide. Ali naquela região do Cambuim, o que se fez? Não se alterou, mas se fechou uma mancha mínima de área de utilização num perímetro de 60 metros, naquela parte para a beira do rio ali, para que possa ser consolidada e se concluir aquelas pessoas ali que já estão, né? Que era aquela área já ocupada. Isso não quer dizer que as pessoas vão ocupar, que tem todas as questões de APPs ali e questões também de se for banhado é banhado, nada disso cai por ser zona possível de ocupação, né? Mas tem essa faixa da possibilidade de regularizar quem ali está. E daí para trás fica-se efetivamente com uma faixa de não ocupação. Tá? Então, ali no outro lado da rodovia, acho que seja uma questão bastante tratada, não teria nenhum motivo técnico para se ter essa. Não se estudou, também no estudo da Vertrag não se localizou nada. Claro, tem a questão das cotas mais baixas ali, mas essa questão da cotagem ela vai cair dentro da bacia de inundação, não igual, não vai ser ocupada, né? Não tem como ser ocupada, mas também ficaria como zona residencial e zona industrial na parte possível, né? Desde que respeitada todas as questões de APP e a cota, né? 8,5 que tem que ser respeitada indiferente da zona em que estiver colocado. Aquela
Em relação, deixa eu ver aqui a outra parte que ocorreu uma alteração significativa, Do morro aqui, né? a parte do morro propriamente também. Ali se fez, na realidade, se propôs junto ao morro. Anterior. Isso, essa aqui é a versão anterior, a gente verifica que tem uma zona de amortecimento aqui, e a zona de restrição está na cota 60. Aqui se propôs subir até a cota 80, isso aí foi um pedido que veio, né? Então, se qualquer também é passível de ser revisto, né? Mas inicialmente foi solicitado que fosse até a cota 80, tá? Não se viu nada, nenhum óbice que demonstrasse alguma questão a mais. E a questão ali daquelas residências da parte já ocupada do Bela Vista ali, do loteamento Bela Vista, realmente foi para uma questão de regularização daquelas residências que ali estão. O desenho proposto dá para se verificar que ele não abre novas zonas de terrenos, ele propõe a regularização das pessoas que lá estão, tanto ali como no área verde. Não existe uma proposta de ampliação, tanto que a questão de tamanho de terreno da zona de amortecimento ali, que é a zona da CEP dos morros, ela continua com os terrenos de 5 mil metros, acho que 5 mil metros, né? Continua, todas essas questões se prosseguem, mas é só para realmente aquelas pessoas que ali estão e já têm ali sua residência poderem atingir também questões de financiamentos bancários, que hoje elas são impossibilitadas, né? Uma vez que elas só podem construir 30% do imóvel, elas não são passíveis de se regularizar. E isso também gera problemas, né, na linha de que elas não vão ter casas tão, vamos dizer assim, seguras, né? Elas acabam morando em subsistências, que é o que acontece ali. São residências bastante fracas, principalmente naquela área ali do Bela Vista. Então seria justamente para tentar melhorar a condição daquelas famílias que ali estão. E a questão ali do área verde é pela questão da consolidação do loteamento em si, e já está dentro de uma faixa, né, de uma cota bastante baixa ali, não tem nenhuma restrição, não se encontrou nada, nenhum que pudesse interferir ali, aquelas famílias ali ficarem dentro de uma zona de restrição ou não, né? Elas estarem ali já é consolidada há muitos anos, não teria nenhum motivo técnico para isso. Deixa eu ver outra questão aqui que a gente colocou. Seria aqui, acho que lá embaixo no... acho que isso aqui primeiro aqui em cima. Sim, tem uma outra área ali que é... Não sei se vocês estão vendo ali, até eu coloquei aqui a zona residencial que foi alterada, que é ali próximo ao Arroio São Miguel. A questão do córrego, ele prossegue como ele está, tem que ser respeitado, mas olhando os mapas da Vertrag, se tu estuda ali, se verificou que ele estava como uma zona de vazio urbano, não tinha nenhuma restrição ambiental ali que fosse imposta, né? E principalmente em relação à questão dos estudos, né, vai trazer qualquer restrição maior que tenha que ter ali daquela região, os estudos bióticos, se tiver algum capão de vegetação, então realmente não teria interferência geral, ter essa alteração não traria nenhum problema, né, porque os estudos igual vão levar em consideração toda a questão de águas ali, e a questão também da vegetação que ali está, né, para fazer algum loteamento, alguma coisa naquela região. Outra área... Marineia, quando for apresentar cada ponto, se tu puderes comparar com o original... sim, voltar um pouquinho no outro mapa, né? Volta naquele 3 ali. A gente está se referindo àquela zona que é na lateral entre a rodovia e a Júlio Renner ali. Tu tinhas chamado ela de vazio urbano, isso? Dentro do mapa da Vertrag, ela está como vazio urbano, eu tenho esse mapa. Não, mas nesse mapa aí agora, no atual zoneamento, é ZRA, isso? Isso, é ZRA. ZRA. Hoje.
hoje. Não, porque é importante, eu acho que tem que ser feita essa distinção. A gente pode trazer o mapa da Vertrag no segundo momento, porque ele é em CAD e a gente não consegue abrir ele aqui no Note. Não, Mas a gente pode transformar ele em PDF, que é o mapa dos vazios urbanos, e ali ele está como vazio urbano, não como ambiental, tá? Tem essa diferenciação aqui, tá? E além tem questões também de cotas, ali é bastante elevada, ali bem tranquilo, assim, pelo que se analisou. Mas claro, tem um fluxo contínuo, tem bastante questões de água, tem águas aqui, né? Mas isso tudo é feito pelos estudos próprios, né? Quando é feito qualquer ocupação, tem que ser apresentado os estudos do loteamento, qualquer empreendimento, tem que ser feito todos esses estudos e as apresentações para poder compatibilizar, né? Mas as partes mais baixas aqui nada foram alteradas, tá? Essas partes inferiores ali, ela se manteve com as manchas como estava. Outra questão ali, que é aquela área, tem duas áreas específicas, que é a área ali do Aeroclube, que é cortado pelo Arroio da Cria, tá? Não sei se vocês estão acompanhando ali aquela parte onde antes era amarela, ali junto, próximo ao Aeroclube ali. E ali agora a proposta. A mancha proposta. Tá, e qual a justificativa deste? Sim. Na Vertrag não encontramos nada que fizesse nenhum óbice, né? Alguma edificação ali. E a questão dos estudos também de qualquer empreendimento que vai se estabelecer ali vai ter que também atender todas as questões do estudo próprio da área, né? Vai ter que atender a questão, se tiver alguma nascente, tem que ser preservado na íntegra, alguma questão específica, tudo tem que ser tratado. E não existiu nada que apresentasse um banhado, alguma coisa que justificasse uma mancha tão extensa, né? Como foi apresentada ali, não se encontrou nenhuma justificativa técnica para isso. Basicamente era nesse sentido, assim, as alterações de mancha que houve, tá? A questão do Zéu aqui no final já foi até removível, veio uma sugestão do próprio Complad, que não vai ser dado a andamento essa ampliação. Não houve ampliação de zona urbana, né? Houve, na realidade, uma diminuição da zona urbana. Se a gente for olhar o mapa proposto lá em cima, se verifica que tem uma rua que é a Veríssimo, aqui nessa parte superior, no mapa proposto, no mapa anterior, essa rua fazia parte da zona urbana, no mapa proposto foi diminuído essa ponta aqui, que é uma zona bastante rural, não se viu assim nenhuma necessidade desse momento dela vir, até estava gerando problema para alguns produtores, porque começou a gerar a questão de que eles tinham que ter laudo para comprovar que eles não estavam em zona urbana, que a produção da terra era rural para financiamentos bancários. Tá, volta, se tu puderes comparar as duas. Houve alguma ampliação de área urbana sobre rural? Não. Na verdade, houve uma proposta inicial, mas já foi abolida, tá? A proposta que havia era fechar, deixa eu só botar aqui, fazer o fechamento da última quadra aqui da Germanoenque. Eu até tô com o mouse em cima, não sei se vocês conseguem ver. E a proposta, a gente ia fazer o fechamento da quadra, mas não vai ser, o município já aboliu, não vai fazer essa ampliação. Tá? Essa era a única proposta de ampliação de zoneamento que haveria. Outras propostas não ocorreram. Tá? Seguindo, então, deixa eu só ver aqui agora. Esse é o plano do sistema viário, o sistema viário, né? Que daí tem as ruas estruturais, as vias estruturais, as vias conectoras, que foi uma alteração. Que também já foi aprovado. Que já foi aprovado. Sistema viário e os instrumentos. Isso.
Então, foi feita algumas pequenas alterações ali nos sistemas viários, principalmente ali nas ruas Selma Valauer e na rua Uruguai, que viraram estruturais para fins de loteamentos novos, né, para garantir um maior fluxo e infraestrutura. E em relação à questão de zoneamento propriamente dito, uma das grandes alterações que teve foi a questão de uma revisão em questão à verticalização da cidade, né? Não trabalhar mais com a horizontalização, justamente para não se ampliar a mancha urbana, trabalhar com um pouco mais do sentido de verticalização. Então, se trabalhou por fluxos de zonas centrais e vias estruturais, que seriam as ruas principais da cidade. Então, se subiria então, a 10 pavimentos, caso em prédios mistos, seria residencial e comercial, com a possibilidade de mais 2 pavimentos para fins de garagem. Seria um plus que as pessoas teriam. E a questão das garagens, elas não entram mais como índice construtivo, a fim de facilitar a questão das construções, né? Porto Alegre já é assim, vários municípios não tratam mais garagens, circulações verticais como índice área computável, né? Então isso também sairia fora. Os terrenos, então, eles ficariam dessas vias principais, principalmente em 10 metros, em 10 por 25, seria o tamanho mínimo, né? E esquinas 12 metros e meio. Em questão de índice de permeabilidade, se trabalharia com uma taxa média de ocupação de 70% dos terrenos, com uma possibilidade de 90% caso fosse até 3 pavimentos, tá? Ou garagem de permeabilização. E o índice de permeabilidade em residencial é 15% e em comercial 10%. Seria de taxa de permeabilidade, que é a mesma que é mantida já hoje. As vias conectoras seriam vias de ligação de bairros, como Arthur Renner, via... Deixa eu pensar uma outra aqui que seja uma conectora. Flores da Cunha. As conectoras são as que estão em laranja ali, ó. Todas as vias laranjas, né? Específicas que ligam os bairros. Então, elas teriam um plus de poderem ter até, então, subirem a 7 a 8 pavimentos, né? Poderiam ir até 8 pavimentos, para que elas tivessem a questão de serem mais comerciais. E o miolo de bairro, a ideia seria que eles se mantivessem até 4 pavimentos, para não se perder o fluxo do miolo do bairro, né? Evitar um pouco esses prédios tão significativos dentro de miolos de bairros, né? Que às vezes tira a questão de iluminação, tiram um pouco a questão também do conforto das pessoas ali, né, de estarem dentro de quadras, né, de residências. Outra alteração na zona, a zona de restrição não se fez alterações significativas, né, a única coisa que se colocou, não, esse recuo frontal de 10 metros que existia anteriormente, se passou a um recuo frontal de 4, porque também não se viu nenhum motivo para que ter um recuo frontal de 10, né? As zonas industriais se alterou o lote mínimo para 1.000 metros, porque essa zona industrial, o sentido justamente é tirar esses pequenos estabelecimentos como serralherias, oficinas, dessa parte mais dos bairros e trazerem para as fluxos mais industriais. Então, para também baratear um pouco os terrenos para as pessoas poderem irem, né? Porque, por exemplo, um terreno de 5.000 metros com uma oficina é um absurdo de tão grande, né? Não teria por que ter. E quem quiser terrenos maiores adquira mais lotes, né? Então, bem específico nesse sentido. A zona de expansão da ocupação ficou como a residencial, só não se realmente alterou. E o CEP do morro, que acredito que é agora. As margens do Rio Caí se manteve como estava, não se alterou significativamente. O CEP do morro, que se fez, então,
Para os dois morros, então, as zonas de amortecimento ali do morro, ficou ambos os morros em 1.500 metros, terreno mínimo, indiferente do morro. Antes existia uma distinção, que o Morro do Fagundes era 275 metros, não se viu por quê, então os dois morros tratados da mesma forma, se passa a 1.500 metros, tamanho de terreno mínimo, contestada mínima de 25 metros e uma taxa de ocupação geral de 0,5. Prossegue-se 2 pavimentos, taxa de ocupação de 50% e taxa de permeabilização de 50%. Aí vocês, então, basicamente, era isso. Eu não sei o que seria... É o do Cais do Porto ali também, que é aquela parte própria do cais, também só foi alterado a questão de metragem de terrenos. Eu não sei se vocês têm questionamentos específicos agora, assim, querem ver manchas específicas, o que seria... A se apresentar online é um pouco difícil, porque a gente não consegue ver o mapa e olhar, né, entender, ver bem. Mas qualquer coisa, então, abro para vocês colocarem as... Letícia, tem mais alguma coisa para complementar? É isso? Isso. E alguma questão específica que responde agora, então. Marinéia? Sim. Senhora, eu estou realmente impactada com essa apresentação. É uma cidade do futuro, né? De progresso, o que vocês estão apresentando, mas eu, ao mesmo tempo, estou impactada, porque eu vejo algumas situações assim que eu acho que não se adequariam para o nosso município, tá? Mas assim, ó, eu gostaria que vocês enviassem, antes da gente avaliar esse projeto de vocês, se vocês pudessem enviar para nós avaliarmos assim com um pouco mais de calma e cautela, e que nós pudéssemos questionar algumas situações, né? Que a apresentação foi rápida, eu vi que o Rafael estava ali colocando vários questionamentos também, que eu não consegui nem acompanhar a leitura ali tão rápido que foi. E, assim, ó, eu penso também, como eu sou do movimento do patrimônio histórico, nós precisamos preservar também a nossa história. Então, eu vi ali, como vocês falaram, de olaria e coisas que vocês querem colocar em outros lugares, né? Transportar de onde estão para outros lugares industriais, por exemplo. Então, assim, ó, tem esse questionamento também. Aí eu pergunto, vocês se preocuparam na história de Montenegro, de preservar alguns espaços? Este ano, em especial, nós estamos trabalhando, andando com a história em locais diferentes, bairros diferentes, para que os munícipes possam conhecer um pouco mais da história da nossa cidade, do nosso município. Que sem história nós não estaríamos aqui, né? Acho que vocês concordam com isso. E, por exemplo, ali no bairro Olaria, foi feito um passeio, justamente contando a história do bairro. Depois foi feito um passeio ali da beira do rio, ali pela Rua Doutor Flores, né, Doutor Flores, o caminho, a história ali, o caminho onde nasceu Montenegro, né? Então, assim, eu acho que tem alguns pontos da cidade que também devem ser preservados para que as nossas próximas gerações possam saber as nossas origens, né? Então, essa é a minha preocupação, uma das preocupações que eu tenho. E aí, se possível, eu não sei se os demais também concordam em que a gente possa avaliar um pouco mais com calma esses mapas, né? Igni, em relação a essa questão do patrimônio, eu sei que o pessoal do planejamento, né, está em contato agora direto com o pessoal ali do IFAI, né, e já está sendo feito algumas questões ali bastante sérias com eles, tá? Está sendo visto, não sei... A gente até apresentou ali o Ricardo estava presente também na nossa reunião do Conclad, né? A gente conversou, ele também explanou, né, algumas questões. E a gente, a princípio, né, com a reunião que a gente tem com o Rafael ali no gabinete já faz um mês atrás, eu acho.
Nós vamos fazer, então, essa termo de referência, né? E uma marcação, então, desse cinturão que é interessante de preservação, né? Da cidade, assim, mas que seria importante preservar dentro do município, né? Da nossa memória. E vamos também buscar uma parceria, né? A gente vai convidá-los também para participar, né? No futuro, para montarmos isso juntos. Então, passo seguinte. A princípio o IFAI está acompanhando essa parte ali do patrimônio ali que está sendo tratado lá com eles, né? Certo. Uhum. Obrigada. Eu vou só para ler aqui as colocações do Rafael, vou abrir, eu vou fechar a apresentação, tá? Mas aí a gente vai tratando, só um pouquinho. Tá. Eu não conseguia ler antes. Uhum. Mandar o material, isso aí a gente pode mandar aqui, que eu depois, assim que concluir a reunião, eu já ponho ali no grupo, tá? Não tem problema. Quando está prevista as audiências, Tati? A audiência pública final de junho. A previsão é para o final de junho, tá, Rafael? Eu tenho uma série de questões, né, que eu levantei, eu estou só colocando uma aqui. Sim. Bom, eu tenho uma série de questões aqui que preocupam, principalmente por ter tentado acompanhar isso dentro do Conselho do Plano Diretor e lá não ter tido eco. Onde se quer isso, eu posso afirmar categoricamente, muitos conselheiros sabiam que estavam sendo votados. Inclusive foram privados de leitura de documento que foi enviado não apenas pela OMAC, mas por outras instituições, apontando aspectos, falhas metodológicas ilegais no processo, e sequer foi permitida a leitura deste documento por parte do então presidente, num ato que, no meu entendimento leigo, é improbo, mas enfim. Então fica uma série de questionamentos aqui que precisam ser dirimidos, a começar por esse aspecto, então vamos de trás para frente. A pergunta é, como vai se resolver, como é que se dá no entendimento, eu tenho entendimento, e os arquitetos e urbanistas com os quais eu tenho contato também têm o mesmo entendimento, no sentido de que um plano diretor, um zoneamento também, ele é consequência de contribuições técnicas, da harmonização entre contribuições técnicas e demandas do processo da gênese urbana, enfim, mas ele é a consequência, ele é o mosaico final, ou seja, o resultado de um processo de construção. Só que aqui nós tivemos um processo de construção que se deu ao inverso. Nós tivemos a definição de mosaico previamente à consulta setorial. O CONDEMA ele jamais foi consultado previamente a qualquer uma destas alterações propostas. Em nenhum momento foi apresentada nenhuma fundamentação técnica ou legal, isto é um princípio da legalidade de qualquer ato administrativo. Qualquer ato administrativo ele é nulo se ele não vier fundamentado, e fundamentação de boca com ideias, vontades não são suficientes. E daí a pergunta que eu faço é, como é que se dá um processo de uma previsão para junho de audiências junto à Câmara, ou seja, análise dessa proposta pelo CONPLAD, quando sequer o CONDEMA ainda fez sua análise ambiental. Então, como presidente, é uma preocupação séria que eu tenho,
e que ela aponta aspectos muito maiores, inclusive de nulidade de todo o processo. Mas então, enfim, isso é uma observação prévia que eu faço. Então, acompanhando aquilo que a conselheira Signe comentou, minimamente para que a gente possa deliberar no Condema, nós precisamos da fundamentação técnica e legal de todos os itens aqui alterados. Nenhum deles pode se dar com base em vontades. Foi inclusive citado aqui, veio um pedido para alterar para a cota 80. Ok, todo mundo pode pedir para alterar para a cota 100, para a cota 150. A pergunta é, pedido de quem, onde está esse protocolado e qual a fundamentação técnica para este pedido frente a uma situação onde nós já temos áreas de risco abaixo da cota 80, inclusive. Outro aspecto que me chamou, daqui a pouco eu vou ler aqui a sequência de questões preliminares que eu fiz, não são todas ainda, existem outras. Por exemplo, e aí quando eu citei de início a Latos, historicamente quem acompanhou o processo não vai me deixar mentir, isto eu acompanhei pela leitura de materiais, mas em contato com pessoas que estiveram na linha de frente da construção do processo do plano diretor. Houve um estudo, sim, prévio de uma consultoria ambiental qualificada, reconhecida nacionalmente, quiçá internacionalmente, que é a Vertrag. Ela fez propostas claras e específicas visando ocupação humana sustentável da zona urbana do município. Pegando como um exemplo somente a questão dos morros ali, esse estudo da Vertrag, ele sugeriu inclusive um cinturão maior de área na época eles chamaram de área de amortecimento frente a estudos de risco que já indicavam áreas de risco. Então, se não me engano, a cota à época proposta não era sequer 60 como limite final do setor especial de proteção dos morros, que é o SEMP, e início da zona de restrição ambiental, ZRA, cota 60. Se não me engano, agora de cabeça, a proposta deles foi 40 metros, com base em estudos técnicos que indicavam riscos de escorregamentos. O que ocorreu foi que, numa medida em cima da hora, a Câmara de Vereadores solicitou um estudo adicional pela Latos. Essa empresa Latos, sem fundamentar a maioria das proposições, pegou e simplesmente estrangulou, subiu para 60, fez uma série de alterações, ou seja, nós tivemos um estudo técnico excepcionalmente bem fundamentado, participativo, que é o estudo da Vertrag, que foi, em parte, onde havia interesse político, diga-se de passagem, porque não houve fundamentação técnica, substituído pelo estudo da Latos, que simplesmente pegou o estudo da Vertrag e fez um recorte, ou seja, onde interessava manteve e onde não interessava reduziu sem fundamentar. E essa alteração ela se deu de maneira relâmpago junto à Câmara de Vereadores, sem um processo participativo e que resultou no atual zoneamento vigente, com uma série de problemas que já foram mais do que relatados ao Ministério Público. Foram suficientemente, no meu entendimento, relatários ao Ministério Público. Ocorre o quê? Então, uma das perguntas que eu faço aí é por que em algum momento, quando interessa, se usa o estudo da Vertrag para justificar que, inclusive, a Vertrag não havia colocado como tal a área, então a gente não está colocando. Mas em outros, onde ela é mais restritiva, com base à época fundamentada em riscos a vidas humanas, incluindo-se não apenas escorregamentos, mas também áreas de inundações, aí quando não interessa, não se usa o estudo da Vertrag e se usa o estudo da Latos, que é o que gerou o atual plano. Então, este é uma questão que, com base no princípio da motivação, tem que ser fundamentada. Rafael, só um pouquinho, só uma colocação. Até assim, ó, eu posso te mandar, abri aqui agora o mapa da Vertrag de zoneamento.
Inclusive, aquela alteração que tu traz ali, que tu coloca da risca ali, a própria Vertrag, na época, colocou o bairro Bela Vista como residencial, tá? Mas Então, outras não, né? Alguns pontos sim, mas essa que é a a questão. mesma coisa, então, assim, eu não te encaminho, mas assim, tem várias coisas aqui que a gente pode te encaminhar sem ter problema nenhum, porque a Vertrag também não via nem o Cambuim todo dentro de uma cota ali de. Mas sim, é justamente isso que eu estou perguntando, Marineia, porque Posso assim, encaminhar esse material. teve pontos que ela viu e que ela não viu, tá? Daí a pergunta que eu faço é justamente isso. Qual foi o critério de corte? Quando usar a Vertrag e quando não usar a Vertrag? Foi essa a pergunta que eu fiz. Porque a Vertrag, ela, É que, na verdade, Café, quando tu vai fazer qualquer análise, tu vai adaptar dentro da realidade do município. Tu não vai conseguir colocar tudo de nenhum estudo 100% em qualquer local, né, Rafael? Não tem como tu fazer isso. Não é sim, uma mas não, a questão pergunta de. que eu faço é assim, naquelas áreas, por exemplo, zoneadas como de risco pela Vertrag ou mais restritivas, ah, quando o município, então, neste novo zoneamento, ele abre mão deste aspecto, ele precisa fundamentar e contra-argumentar aqueles estudos da Vertrag. Então, é isso no entender que a conselheira Sig solicitou e que eu acompanho, que nós precisamos ter esses elementos fundamentados por escrito e não apenas, porque aqui se achou melhor. Perfeito, se achou melhor. Se achou melhor com base em quê? Qual é o critério, com que juízo de valor se fez isso? É melhor do ponto de vista do risco à vida humana, é melhor do ponto de vista do interesse imobiliário, isso precisa ser fundamentado. Então, porque todos os interesses são legítimos, mas alguns interesses eles são inalienáveis, ou seja, não pode se abrir mão. Tu não pode, quando vai comparar o interesse imobiliário com a manutenção de vidas humanas, tu não pode abrir mão de vidas humanas para favorecer o interesse imobiliário. Então isso precisa estar fundamentado. Então a gente quer saber na fundamentação neste ponto aqui, onde se optou por subir a cota para 80, qual é o critério técnico que afasta o risco das vidas humanas para se atender ao interesse imobiliário? Ou existe algum outro interesse que fundamente a alteração da cota de 60 para 80 como início da zona de restrição ambiental? São perguntas que nós precisamos ter para fazer essa análise, porque ambientalmente já existem estudos que indicam a importância de tais áreas. Agora, se houver algum estudo que mostra que com o princípio do interesse público, interesse social, utilidade pública, ali seria importante se abrir mão, se subir mais, a gente não está falando de subir linearmente 20 metros, nós estamos falando em altitude, que em alguns pontos isso pode ocorrer em função de uma declividade X, muito mais do que 20 metros, 50, às vezes 100 metros além, ou seja, um estrangulamento de mais 100 metros no morro. Também um outro aspecto que preocupa e que nós precisamos resolver, dentre os pontos aqui que eu já havia comentado, por exemplo, uma coisa é a taxa de ocupação. O mecanismo urbanístico ele não garante proteção ambiental em termos de taxa de ocupação. Ela por si só, tu dizer, aqui é 20%, aliás, no Morro dos Fagundes foi ampliado de 20% para 50%, não quer dizer necessariamente que esses outros 50% sejam preservados. Por quê? Porque ela leva em conta o cálculo tão somente de áreas cobertas. Então isso propicia, ou seja, existe uma lacuna neste zoneamento atual que não foi resolvida nessa nova proposta, que permite, por exemplo, onde se desmate mais, simplesmente para construir estacionamento descoberto, como foi o caso de uma licença com uma série de problemas emitida pelo município nos fundos do hospital, onde se passou muito dos 20% teóricos. Por quê? Porque se construiu estacionamento em tudo no projeto original, porque estacionamento não é coberto, então não é contemplado na taxa de aproveitamento, enfim.
Então, ou seja, é uma lacuna, é uma brecha que propicia com que haja um aproveitamento muito maior do que aquele em tese que se acredita, não, vai ocupar 20% do terreno. Não, é muito diferente disso. E aí leva uma outra pergunta também. O zoneamento, ele precisa conversar com a legislação ambiental. Ele não pode simplesmente permitir para depois dizer, aqui a legislação permite ou não permite. O princípio do planejamento urbano é justamente ao contrário. Ou seja, é a partir dos limites ambientais, sociais, econômicos, de riscos a vidas humanas, que são previamente dados, que se faz o desenho final do que pode e o que não pode. Porque a gente sabe que na prática Montenegro não respeita isso, o fato de dizer aqui pode até tal, independente de haver APP ou não, a lei da Mata Atlântica se ocupou posteriormente. Aliás, nós tivemos casos de ZRA, se nós formos olhar aqui na entrada de Montenegro, na frente da antiga Ambev, toda aquela área ali que foi ocupada com posto de combustível, pádel, não sei o que, atualmente é zona de restrição ambiental pelo plano diretor, e isso foi totalmente ignorado. Então, o CONDEMA, o palco de debate do CONDEMA é quais são as medidas que o município está planejando implementar efetivas no sentido de que evitar do que isso continue o plano diretor sendo utilizado apenas para o interesse de um grupo pequeno em detrimento de um interesse da população. Um outro aspecto que eu coloco, que é uma pergunta que eu fiz aqui, a questão do entorno do Arroio São Miguel e do entorno do Arroio da Cria, que havia um zoneamento maior, ZRA, e ele foi, nesta proposta atual, estrangulado. Então foi comentado aqui que não se encontrou banhado, enfim, que justificasse a sua manutenção. Daí fica a pergunta, foi feito estudo da Mata Atlântica para ver se aquilo não seria eventualmente uma área prioritária de conservação da Mata Atlântica, posto que este é um subsídio prévio a qualquer zoneamento, não é o zoneamento que diz o que é a área prioritária de conservação da Mata Atlântica, é o Plano Municipal de Conservação da Mata Atlântica ou estudos prévios que devem definir os limites do zoneamento. Uma outra pergunta, nós temos exemplos claros hoje já de inundações no Arroio da Cria. Tá? Isso é posto, isso é fato, todos conhecem. Daí a pergunta é, foi feito um estudo hidrológico prévio sobre a capacidade de retenção daquela área original, hoje ZRA, dentro daquela área de contribuição do Arroio da Cria, comparativo com essa atual proposta que garanta com toda a segurança às vidas humanas de que não haverá uma intensificação da inundação, posto que os mecanismos de taxa de permeabilização hoje eles são insuficientes para até mesmo a realidade local, mas frente à realidade futura prévia de intensificação de 3 a 5 vezes de eventos climáticos extremos. Isso foi considerado nesse estudo a consequência do efeito funil sobre aquela área, e daí eu pergunto, será que ela não foi planejada justamente para evitar as inundações já históricas no Arroio da Cria? Isso foi considerado ou simplesmente se passou uma linha? Pergunta, onde veio a proposta original? Onde está o documento que fundamenta como considerando o pedido técnico, onde está o estudo técnico que diz que aquela área ali é menor, ou seja, por que reduzi-la e que não haverá consequências? Isso existe? Para que o CONDEMA possa deliberar, nós precisamos ter esses documentos, nós não podemos tomar... Eu aqui acusei, inclusive em documento, eu solicitei em documento com base na Lei de Acesso à Informação para que o senhor prefeito municipal responda, assim como o senhor presidente do Conselho Municipal do Plano Diretor respondam a vários questionamentos, inclusive onde está a fundamentação disso. Essa lei ela confere 20 dias para a resposta. Nós temos meses sem resposta e essa lei prevê o que acontece quando não se responde em prazo hábil.
Tá. Daí a pergunta não foi feita, então quando eu coloco, eu estou afirmando que o senhor presidente do Complad botou em votação um projeto que não possuía fundamentação técnica, porque essa fundamentação técnica não foi trazida previamente aos conselheiros do Complad, inclusive não houve fundamentação prévia por parte de contribuições do CONDEMA, por exemplo, ou seja, não houve contribuição, análise prévia do CONDEMA e o Complad simplesmente votou algo que que previamente deveria passar pelo CONDEMA. Então, eu jamais, enquanto presidente do CONDEMA, vou colocar em votação, porque senão seria mais ou menos um Grenal, eu gosto desse, eu gosto daquele. Não é assim que o conselho deve agir. O conselho ele deve se pautar em cima de fundamentações técnicas e legais, estudos técnicos. Então, reforçando aquilo que a conselheira Signe colocou, nós precisamos ter este aporte prévio, legalmente fundamentado e no papel para que a gente possa avançar numa discussão. Senão nós estaremos sendo coniventes com mais um processo de irregularidades, conforme já foram aquelas originais quando a atual lei do zoneamento foi aprovada naquele momento na Câmara com uma alteração relâmpago que não teve um processo de participação popular. E a partir disso, eu tenho outras perguntas aqui que daí depois nós podemos mandar. As audiências foram respondidas. A questão do termo de retorno. O que é o tempo de retorno 25 para os senhores assim terem, para quem não está acostumado? Onde nós temos em média uma inundação a cada 25 anos. Então, com base no estudo de risco, nós temos os estudos que mostram tempo de recorrência também em áreas 50 anos e 100 anos. Por que 25? Então, se houver uma enchente maior, 50, num contexto de mudanças climáticas, eventos climáticos extremos, onde provavelmente esse tempo de retorno 25, logo ele não vai mais sê-lo, então se o município quer assumir que se eu morar na partir da linha dos 26, ou seja, em média a cada 26 anos, e aí vier uma enchente, não tem problema. Nós temos casos como a União da Vitória no Espírito Santo, e nós temos casos na República Tcheca, onde nós tivemos inundações com tempo de retorno 1000, uma atrás da outra seguida, são inundações gigantescas. Nós temos locais onde ficou 100 anos sem uma inundação e vieram duas uma atrás da outra. Então, e a pergunta então, fica a pergunta, qual a base de risco, qual o limite, qual é o risco que o município considera aceitável tecnicamente para escolher o tempo de retorno 25 e não o 50 ou não o 100. E isso precisa ser previamente dirimido. Nós não podemos dizer, tá legal, que show, tomara que não aconteça. Não é assim que se define. Daí eu também fiz uma outra pergunta abaixo. Já houve um estudo prévio de áreas de risco no município de Montenegro para subsidiar esse zoneamento proposto? Eu não vi nenhuma menção a isso, eu não vi, inclusive, definição de zonas de risco neste plano diretor, quando a lei ela é muito clara, que ela diz que as áreas de risco devem ser internalizadas no zoneamento do plano diretor. Só sobre essa pergunta especificamente, tá? Esse estudo, a princípio, eu conversei, ele está sendo contratado, mas a questão de retornar os 8,5 é para ter alguma coisa de volta, tá? Porque hoje, tecnicamente, se alguém entrar contra o município, não existe nada que nos garanta que a gente vai poder garantir que a pessoa não possa construir. Porque sabes tão bem como eu que recomendação não é lei. Então, a recomendação obedece quem tem juízo, né? Então essa era a ideia, era retornar uma base mínima para se fazer o estudo. O estudo, a princípio, eu conversei já com a Thaís, ela estaria contratando, tá? Mas não tive ainda resultados quando esse sentido. Essa questão do... Uma pergunta que esse estudo de risco, ele vai ser pela Secretaria do Meio Ambiente? Estudo de risco hidrológico também, sim. Não, porque se não me engano, essa é uma atribuição, inclusive, que envolve defesa civil. Mas assim, a gente não vai ter que fazer, como tu bem sabe, tanto que a sala da defesa civil hoje está dentro da SEMA em Porto Alegre, né? Então a gente vai estar fazendo aqui pela secretaria, não tem outra, basicamente assim, ou por aqui ou pelo planejamento. O importante não é quem vai fazer, a questão é que haja o estudo, concordo. Tem que ser feito o termo de referência
e lá na Defesa Civil eles não vão ter essa condição de fazer um TR para fazer essa contratação. Tá, e daí fica a pergunta, Mariné, então, pretende-se dar continuidade às audiências do plano diretor, mesmo não havendo ainda esse estudo de risco? Mas eu não posso parar o município, Rafael, por causa que então se fez o estudo. Mas ele não está parado, nós temos uma lei vigente. Mas a lei hoje não tem nada. Sim, mas Hoje não, eu não não é tenho não, falta. não, a questão não é essa, a questão é justamente, ela não tem, ela precisa ter, mas então a pergunta que eu faço é, vai se encaminhar uma alteração da lei que ainda não tem, ou vai se aguardar ter para incorporar nessa alteração Não da lei? sei, isso aí é com planejamento. Essa questão eu não vou saber te dizer. Esse estudo eu sei que a gente está em fase de. O pessoal está montando um termo de referência, tá? Se eles não Não, encaminhar. isso é importante, é um mérito e parabéns ao município que fez, porque isso foi omitido por todas as gestões anteriores, né? Tá, mas a gente Então não. precisa ser feito. Quando a ordem que eles vão decidir encaminhar, realmente, daí eu já não vou saber te dizer. Eu sei que eu pedi já esse estudo de novo, já conversei de novo com a Thaís, que a gente já está bastante tempo brigando por causa desse estudo há um bom tempo, e que ele faça daí as bases de retorno e os estudos de risco grau 1, grau 2 e grau 3, né, de cada uma das áreas, para fazer as bases. Daí seria de riscos hidrológicos e geológicos. Geológico, sim. Outra pergunta que tu colocou ali, que o que prevalece no licenciamento, o zoneamento ou a planície efetiva? O que eu vou te dizer? As duas questões, elas são a base para o estudo, para fazer o licenciamento. Tu vai levar as duas questões em consideração. Não tem um ou outro, nenhum é maior e nenhum menor. Só um Né? pouquinho. Bom, é que aqui o que ocorre? Até a Letícia, ela é arquiteta, eu acho que isso. Nós temos Isso. a participação do Fábio Cassal aqui também, se quiser dar uma palavrinha, fique à vontade. Mas existe um aspecto técnico, prático, que precisa ser levado em consideração, que é o lado do investidor. O que ocorre? Um dos objetivos do saneamento, se não o maior, é justamente harmonizar e regrar a política de desenvolvimento e expansão ou adensamento urbano e de adequações urbanas, enfim. O que ocorre? Uma vez havendo subsídios prévios, este produto zoneamento já vai indicar áreas adequadas ou não para determinados tipos de atividades. É assim que deveria funcionar o processo, de modo que, com base num zoneamento, qualquer empreendedor pode ter garantias ou maior tranquilidade quanto, bom, aqui é possível eu investir porque é uma zona ambientalmente adequada. Óbvio que não vai dispensar o licenciamento ambiental, mas do ponto de vista de zoneamento, minha atividade se adequa a esta área. Agora, simplesmente esse argumento ele me assustou um pouco quando foi dito, não, aqui a gente vai passar uma linha como área de urbana, enfim, e depois o licenciamento vai dizer se pode ou não pode. Aí a gente está quebrando justamente esse princípio do planejamento e do acordo entre as partes, porque depois o empreendedor ele vai olhar uma linha, opa, aqui eu posso construir, daí ele compra o terreno. Daí depois o licenciamento diz, ah, mas aqui não podia. Daí o problema é o que? Daí tu está agravando conflitos no município e a função do planejamento é justamente ao contrário, é tu harmonizá-los. Então ele precisa previamente dizer onde pode ou não pode, ou seja, o tipo de atividade, não dizer ah, aqui pode passar uma linha, ah, mas eu não vi que aqui tinha uma área úmida.
Peço desculpas, eu não me dei conta que tinha terminado o link, não avisei, mas eu já postei lá para os demais participarem. Voltando à Secretaria do Meio Ambiente, já deixa eu enviar aqui para o... Caiu a... Eu vou... As perguntas que eu havia feito eu copiei, depois eu posso passar. Mas então, como eu estava comentando, a minha preocupação é essa. Esse zoneamento, como ele está proposto em alguns pontos também, ele não me parece dirimir conflitos, mas justamente o contrário, justamente intensificá-los, no sentido de gerar expectativas e gerar tendências de ocupação em áreas de conflito ambiental, em APPs, enfim, que inclusive é outra pergunta, por que esse zoneamento ele não há um estudo que indique APPs já? Então, o ideal, o zoneamento, então eu vejo planos diretores de municípios que já indicam áreas de risco, áreas de drenagem urbana, áreas de amortecimento de inundações, áreas de APPs, ou seja, a partir disso, desse desenho que se tem, tu consegue planejar investimentos. O empreendedor consegue planejar com segurança jurídica onde ele pode ou ele não pode fazer alguma coisa. Agora aqui, quando se passa uma linha, aqui se passou linha, depois se vê caso a caso, então tu tá o quê? Tu tá jogando tudo no colo da Secretaria do Meio Ambiente, que depois vai vir um empreendedor que se achar no direito de ir lá e bater o pé, mas como vocês estão negando se o zoneamento permite? E não há nenhuma justificativa apresentada que impeça, no meu entender, nós temos programas que fazem isso, um zoneamento em alguns pontos onde se faça curvas, já deixando de fora APPs, planície de inundação, enfim, mas não. Quando tu passa a linha, tu tá jogando o problema no colo da Secretaria do Meio Ambiente. Então, isso é bastante preocupante do ponto de vista do planejamento ambiental. Então, eu também entendo que isso precisa ser, porque eu sei que a Letícia comentou, né, que ela não fez parte da equipe que propôs, mas uma coisa, e eu posso colocar, o Cassal está aqui, não me deixa mentir, nos deixou bastante preocupados, porque nós tivemos um processo, uma proposta que foi apresentada pela gestão municipal anterior, tá, com uma série de irregularidades, principalmente no sentido da não fundamentação das propostas, da não fundamentação técnica, tá? E ficamos bastante preocupados quando, sem que tenha sido apresentado a nós e a qualquer que nós conheçamos, muito menos aos conselhos, incluo o Complad, muito mais condena, os senhores sabem, mas quando a atual administração pegou e disse, estamos dando continuidade à proposta, estamos abraçando a proposta. Então a dúvida que ficou é, os senhores estão abraçando com base em quê? Os senhores acharam bonito o desenho do zoneamento? As coresinhas lá, ficou um puzzle legal? Não. Quando o executivo diz que ele está abraçando, ele precisa estar afirmando que concordamos com a fundamentação técnica e legal da proposta de zoneamento como apresentada. Só que nós temos sequer assinatura de responsável técnico por esse processo. Isso, ao menos, eu lembro de uma dúvida levantada lá dentro do Complad. Então, pergunto se sequer a responsável técnico, nas respostas que chegaram também, não houve assinatura de responsável técnico. E isto contraria diametralmente a legislação urbanística.
Então, a pergunta que eu faço é, com base em que critérios o executivo atual gestão, abraçou esta proposta, se nós não temos fundamentação técnica, ou então ela existe e ela não foi apresentada a nós por escrito. Então, é esse pedido que nós estamos fazendo. Ela precisa ser apresentada de algum lugar. Vamos pegar o caso aqui da APA, até há pouquinho. Tá? Nós tivemos todo um histórico de estudos técnicos fundamentados, audiências, inclusive com a população, comissão técnica, enfim, que chegaram a uma construção de uma proposta. Mas o executivo pegou e disse, foi o que foi dito aqui, isso é insuficiente para nos dar segurança, precisamos de novos estudos. Ok, só que agora, no caso do zoneamento, que é muito mais crítico, porque envolve toda a área urbana, toda a macrozona urbana, simplesmente o executivo diz, nós estamos acompanhando aquilo que foi proposto, mesmo que não haja nenhum estudo técnico fundamentando isto, ao menos que tenha sido apresentado até o momento. Então eu pergunto, não existem dois pesos e duas medidas diametralmente opostos aqui? Suficientes estudos e diz que é insuficiente, e quando não há estudos diz que é suficiente, e que há segurança para seguir com essa proposta a partir de junho, agora em audiências com a população, que sequer tem conhecimento técnico das consequências disso. E é para isso justamente que servem os conselhos. Este é o papel dos conselhos, fazer essa discussão e essa digestão técnica com a população através de seus diferentes setores, de suas diferentes instituições representativas aqui. Nós já tivemos contribuições, eu falo enquanto MAC, a Signe falou enquanto patrimônio histórico, há outros setores aqui, o rural também, então, lá, Josanei, há, claro, um dispositivo que diz que qualquer avanço sobre o rural precisa primeiro apresentar um estudo técnico que indique os ônus e os bônus para o rural. Nunca, jamais foi apresentado nenhum estudo técnico sobre os impactos no setor rural. Claro que agora o executivo coloca para nós, não, nós reduzimos, ou seja, não há ampliação do rural. Perfeito. Só que isso não elimina as consequências nefastas, em certos casos, que já estão ocorrendo naquela área originalmente zoneada de expansão urbana sobre o rural. Porque se os senhores lembrarem, antes mesmo do estudo da Vertrag, existiam os estudos do projeto Cura. Aqueles estudos indicavam que a direção do crescimento urbano, dada uma série de peculiaridades econômicas, viárias e ambientais também, deveria se dar em direção ao polo petroquímico. E também como que num passe de mágica, o zoneamento foi alterado e passou a crescer sobre a atividade rural, sobre a área da agricultura familiar, com uma série de consequências danosas a elas que sequer foram dirimidas e que sequer este novo zoneamento trata de tentar mitigá-las. Aí fica uma outra pergunta que eu coloquei, onde está a interface prévia com o saneamento, por exemplo? O município sequer ele tem um plano de saneamento vigente, porque os planos que foram feitos já caducaram e não foram revisados, porque para isso nós precisamos de um conselho de saneamento. E daí eu pergunto, mais uma vez, está sendo apresentada uma proposta de zoneamento que sequer incorpora aspectos de saneamento, pois sequer há um conselho de saneamento funcionando efetivamente no município, para que possa casar isso. Não é um setor ou outro que diz vamos crescer para cá e depois se corre atrás com o saneamento. É ao contrário, o planejamento do saneamento tem que dizer o que é possível e o que não é possível para os objetivos de certos setores, imobiliários, enfim. Então, isso são questões muito preocupantes que precisam ser dirimidas no município, senão nós teremos um plano diretor que não atende às exigências mínimas do Estatuto das Cidades e de outras legislações. Fábio Cassal citou, falei bobagem, concordas com o que eu disse? Já que tu estás participando, ele é um dos meus mentores intelectuais aí do urbanismo.
sei se tu queres te manifestar alguma coisa, Cassal. Acho que o Cassal tá em silêncio. Outros aspectos aqui que eu tinha levantado, por exemplo, uma outra preocupação, foi comentada a regularização do loteamento Bela Vista, né? Daí eu faço uma pergunta. O Condema, acredito eu que lá pelo ano de 2014 ou 2015, ele deliberou sobre uma demanda do setor de planejamento do município quanto à regularização daquele loteamento. Então, foi analisado a questão de lote a lote, com a questão de riscos e também com a questão de APPs, porque existe presença de nascentes lá, com a interface, com inclusive a questão da poligonal. Então, na época, o Condema deliberou concordando com a regularização de determinados lotes, mas recomendando que outros não fossem em função de restrições ambientais ou riscos a vidas humanas. Daí eu pergunto, essa regularização proposta, ela está contemplando esse aspecto já deliberado pelo Condema? Porque mesmo que o Condema não tome nenhuma deliberação agora, já há uma deliberação do Condema específica quanto ao loteamento Bela Vista. Então essa é uma pergunta que também precisa ser dirimida. Foi comentado, por exemplo, que por critérios de segurança para a regularização do loteamento Bela Vista, daí eu pergunto, eles incluem também aqueles de riscos de escorregamento? Eu vi uma frase, se não me engano foi o João que trouxe até da UMAC, que tu regularizar no papel não quer dizer tu regularizar perante a lei da gravidade, por exemplo. É justo ao contrário. Então, a linha de raciocínio que eu estou trazendo aqui, assim como a Signe já levantou também, nós precisamos ter tudo posto prévio, seja a legislação, seja os estudos, para aí harmonizar em um produto chamado plano diretor, zoneamento do plano diretor. E não ao contrário, se propor algo sem fundamentação, ao menos por escrito, e depois nós vermos dentro daquilo que foi proposto pode ou que não pode. O executivo ele não pode propor com base em vontades de A ou B. É justo pelo contrário. Existe o princípio da supremacia do interesse público. Então nós estamos falando aqui de princípios constitucionais. Né? Daí eu já tinha comentado aqui uma outra pergunta, qual a razão do zoneamento proposto não incluir APPs, se é justamente sua função, dentro daquela fala que eu já fiz, que ela estabelece os limites prévios. Se hoje nós já temos uma legislação que define qual é a metragem, já existem softwares que indicam onde estão os corpos hídricos e as APPs do entorno, qual a razão do zoneamento não incluí-las atualmente? Jogar mais aspectos para o colo da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, gerando mais conflitos e demandas na Secretaria do Meio Ambiente? Isso é preocupante. Qual o grau de contemplação do zoneamento proposto frente à recomendação da Promotoria Regional da Bacia quanto à complementação das áreas não cobertas pelas restrições metodológicas dos estudos da Metroplan? Lembrando que a metodologia aplicada pela Metroplan, ela iniciou com cortes de 1.500 metros para cada margem do rio Caí, na parte baixa do rio, e a partir de, se não me engano, no final, aqui início de Montenegro, ela pegou 500 metros de margens. Só que 500 metros de margens são insuficientes em alguns pontos para cobrir toda a planície de inundação. Assim como também ficou claro nos considerandos e em discussões com construções com o Ministério Público, lembrando que a deliberação 01/2018 do Comitê CAI não foi por vontade de Rafael ou de algum outro do comitê, mas foi por uma demanda do Ministério Público em reunião junto ao Centro de Apoio Operacional Ambiental, CAU Ambiental e CAU Urbanístico do Ministério Público em Porto Alegre, que solicitaram uma amarra em função de riscos a vidas humanas. E a partir disto, então, também se reconheceu que há algumas áreas cuja influência das inundações ultrapassa muito mais esses 500 metros, inclusive em arroios.
E aí essa recomendação da promotoria, que provavelmente vai ser adequada, porque está se trabalhando num grupo de trabalho dentro do comitê, cair no sentido de criar sim excepcionalidades a estas recomendações, mas da mesma forma excepcionalidade, ou seja, o que pode, porque nós reconhecemos que ela foi inadequada em termos de proibir quaisquer medidas administrativas, mas também ao mesmo tempo estabelecer critérios mais fortemente amarrados. Então, por exemplo, no sentido, ela já recomenda que áreas desses arroios sejam também incluídas, complementadas em estudos pelos municípios e incluídas no zoneamento. Então, vamos pegar um caso concreto, o caso do Arroio da Cria. Então, aquela área lá no aeroclube que inunda, ela precisa ser incluída no zoneamento pelo município, ou seja, até onde chega a inundação, não apenas do Caí, mas também do Arroio da Cria, mas também do Arroio São Miguel, mas também do Arroio Alfama, enfim, de outros tantos, até onde vai para que se inclua, para que não se permita, não se incentive novas ocupações para colocar mais pessoas em áreas de risco e também intensificando outras pessoas em áreas de risco. Sim, eu sei que o que está em jogo aqui é um conflito, gerando um conflito com o interesse imobiliário. Vou dizer que ele é um conflito aparente, pode sustar o interesse de alguns, sim, mas com certeza no futuro ele vai contemplar o interesse da maioria. Fica uma pergunta, por exemplo, bem objetiva. O Arroio Montenegro, nós já temos casos graves de inundações urbanas por causa dele, porque a tubulação não dá conta. Daí eu pergunto, existe algum estudo que indica qual o impacto de um eventual loteamento nas cabeceiras dele entre Santo Antônio e Panorama para a intensificação de inundações no centro de Montenegro? Se não houver estudo, o município ele não pode ser leviano no sentido de permitir esse tipo de ações e simplesmente jogar para toda a área do centro urbano, para os proprietários, empresários, lojistas, enfim, outros que arquem com, que se adequem ao aumento de tantos centímetros a mais nas inundações periódicas que passarão a ocorrer no Arroio Montenegro no centro. Não é assim que se faz planejamento urbano, é uma gestão integrada. Então, esse tipo de coisa alguém precisa tratar. Se o Complad não tratou, foi leviano, e eu afirmo, foi leviano nesse sentido, por submeter a aprovação sem nenhuma fundamentação prévia de discussão, aqui eu, enquanto presidente, não serei leviano nesse sentido. E jamais colocarei os senhores conselheiros aqui numa posição de eventual conivência e omissão, porque se eu pusesse em votação, daqui a pouco, eu, Rafael, aprovo, daqui a pouco alguém, não, confio no Rafael, estou aprovando, então eu estou dizendo, não confiem em mim, confiem nos estudos técnicos. Agora, se não houverem estudos técnicos que fundamentem, desconfiem fortemente. Então isso nós precisamos ter muito claro, e isso não está claro, nós estamos tendo um faz de conta de um processo de planejamento urbano, infelizmente. Daí essa questão, eu reitero aqui o pedido também da origem, da fundamentação da solicitação de ampliação da cota 60 para a cota 80 na zona, na ZRA. Se houve esse pedido, porque simplesmente houve pedido e foi automaticamente contemplado. Onde estão os estudos técnicos? Eles precisam ser aportados previamente a qualquer tomada de decisão. Adiante, qual o grau de contemplação? Já vi aqui. Quais os critérios de corte de aplicação das propostas de estudos originais da Vertrag, já que horas... Bom, isso eu já havia comentado. Houver estudos de capacidade de retenção hídrica e influência sobre as inundações urbanas em arroios como São Miguel e Cria e Montenegro também, né? Frente às alterações, já fiz a pergunta. Qual o colamento do zoneamento proposto com a lei da Mata Atlântica? Já havia comentado. Se a lei ela é clara quanto a restrições, quanto a tipos, a estágios sucessionais, então não pode também o zoneamento ignorar isto e simplesmente jogar para a Secretaria do Meio Ambiente se virar depois caso a caso. O planejar é justamente otimizar o trabalho e não é aumentar o trabalho
do órgão. Eu não estou entendendo aqui o que está acontecendo. Quer dizer, eu entendo porque os senhores não precisam se manifestar, mas isso claramente não houve subsídio prévio, ao que me parece cada vez mais claro, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente nesta proposta que foi apresentada. Então, o que eu estou fazendo aqui, o papel do CONDEMA, é chamar essa oportunidade para que se possa construir essa discussão técnica e fundamentada para que o município, com base no princípio da legalidade da motivação, possa readequar o quanto antes possível essas propostas aqui, porque elas são, no mínimo, trata-se de uma situação muito preocupante. Muito preocupante para mim, enquanto presidente do CONDEMA, para os senhores, enquanto conselheiros, para a população de Montenegro em geral, pelas consequências que virão, sim, mas também preocupantes para os gestores municipais, porque estão se omitindo ao dever de fundamentar seus atos administrativos. Já perguntei do colamento com áreas de risco, no entendimento técnico de vocês, né, ambos os estudos citados, esse Lei da Mata Atlântica e zoneamento, devem ser posteriores ou anteriores ao zoneamento? Acho que não precisam responder, né, porque tecnicamente é claro que eles devem ser prévios, né, porque o planejamento urbano ele não pode ser causa, ele é sempre uma consequência, ou seja, tu planeja a partir de estudos prévios. E não é ele que diz depois dos estudos prévios que tem que validá-los. Não é assim que funciona. Não será proposta a adequação da taxa de permeabilidade no centro. Vamos lembrar os senhores. Hoje, o zoneamento ele não tem nenhum limite de permeabilidade no centro. Tu pode tornar os terrenos 100% impermeáveis. E daí eu pergunto, não vai ser feita nenhuma adequação, inclusive nessas outras áreas, nas áreas dos bairros, frente à nova realidade de eventos climáticos extremos, entenda-se aumento de risco de 3 a 5 vezes, como inundações por chuvas torrenciais? Então, esta atual taxa de permeabilidade proposta, ela é adequada? Eu posso dizer que não. Principalmente contra esses períodos de mudanças climáticas. Se ela o fosse, nós não teríamos áreas da Ramiro e outros bairros com água correndo por cima do asfalto em períodos de chuva. Isto claramente indica que a atual taxa de permeabilidade já é insuficiente. Então, vai se permitir uma ampliação urbana com taxas de permeabilidade que vão continuar sendo insuficientes? Onde estão os estudos técnicos de hidrologia que mostram que são suficientes? Outra coisa, no centro não adianta porque já está consolidado. Consolidado legalmente é uma coisa, estruturalmente é outra. Acabou um vizinho meu ali de substituir um terreno de 44 de fundo por 9 de frente, onde havia um prédio nos primeiros 15 metros, substituiu por 44 metros de área permeabilizada. Então, é possível sim se criar taxas, inclusive para o centro. Agora, o não criar taxas atende ao interesse de quem? Por óbvio, a um ou dois. Mas às custas de quem? Está sendo contemplado o princípio do direito à propriedade, mesmo que para que ele seja exercido, seja jogadas as externalidades negativas para terceiros, para toda a população de Montenegro? Onde está a fundamentação disso? Então, há sim que se propor taxas de permeabilidade mínimas, inclusive para o centro. E muito mais ainda para os bairros ou para novos loteamentos. Da mesma forma como nas questões anteriores da interface zoneamento Lei Mata Atlântica PPs, as áreas de risco, eu já havia falado, né, onde é que está a ordem de contribuição do saneamento? Vão propor primeiro o zoneamento, depois o saneamento vai correr atrás? Não é assim, elas têm que andar em conjunto, é um processo coletivo de construção. Então nós precisamos primeiro atualizar a lei do saneamento, reunir, ou seja, fazer funcionar, efetivar o Conselho de Saneamento. Ele precisa se debruçar também previamente sobre essa lei do zoneamento, para ver onde ele pode contribuir, o que precisa ser adequado. Não é o zoneamento que vai dizer para o saneamento, senão não há porquê de ser de um conselho de saneamento, não há porquê de ser de um conselho de meio ambiente, não há porquê de ser de um conselho de trânsito, outros tantos.
Lembrando que nós tivemos uma situação de toda a população questionou quando se houve o impeachment de um prefeito porque ele pintou uma ciclovia sem ouvir o Conselho de Trânsito. Hoje nós estamos tendo um plano, um zoneamento, uma alteração que nem sequer ouviu previamente conselhos, que sequer apresentou fundamentação técnica e legal no papel de cada uma dessas alterações. Isto é gravíssimo. E, na realidade, se pegou o que isso que é o mais incrível, que ou isso é um mérito, um demérito total da administração anterior, que construiu sem fundamentação, mas é uma medida de extrema ingenuidade política e legal da atual administração, que abraçou algo sobre o qual nem se sabia de onde veio, que não tem nenhuma fundamentação técnica e legal. Isto é extremamente preocupante. Percebi outras alterações no texto da Lei Complementar do Zoneamento com consequências ambientais não apresentadas e não fundamentadas. Eu sei que, por exemplo, há tipos de usos que foram incluídos na zona de restrição ambiental, que não foram comentados aqui. Há, por exemplo, alterações naquilo que é definido atualmente como APPs, como, por exemplo, fragmentos florestais, que foi, pelo projeto que chegou a mim, foi alterado, e isso também precisa ser palco de avaliação pelo CONDEMA, mas não foi apresentado aqui, então precisa ser documentalmente apresentado e fundamentado para que o CONDEMA tenha, no mínimo, segurança jurídica para deliberar sobre isso. Seriam basicamente... E preliminarmente, eu tinha um documento praticamente pronto, com vários outros questionamentos também sobre essa questão, processo de zoneamento, mas foi passear junto com o meu computador e ainda não voltou do passeio. Mas isto, felizmente, a Covid não atacou esta parte da minha memória, né? Então, isto a gente constrói novamente. Então, só que, e complementando assim, como uma visão de que a gente tem que construir, o papel dos conselhos é construir e não bater, embora eu tenha sido forte em minhas palavras, mas eu fui forte no sentido de tentar sensibilizar, de tentar chamar a atenção, porque podia muito bem ter denunciado ao Ministério Público. Não é esse o caminho, nós precisamos construir caminhos, essa é a função do Conselho do Meio Ambiente, é contribuir com o Executivo no processo de planejamento. Tá? Só que para que a gente possa contribuir, a gente precisa ter fundamentação técnica apresentada. Não é o papel do CONDEMA fazer estudos técnicos, mas é papel dele avaliar os aportes técnicos, só que não houveram aportes técnicos. Houveram falas, sim, de técnicos, sim, concordo, mas isso não veio no papel. Não vejo nenhum local, nenhum dispositivo legal na legislação brasileira que diz que o princípio da fundamentação deve se dar de boca. Ela deve se dar no papel como considerandos. Estudos técnicos, o Estatuto das Cidades é muito claro quanto a isso. Então nós precisamos ter esses estudos técnicos prévios para avançarmos nesse aspecto, sob pena de ficar no disse que me disse, debatendo se nós somos Grêmio ou Inter. Isso não é o papel do CONDEMA. Desculpem o desabafo. Signe, te contemplei na minha fala, Cassal, Edson, Marcelo, Secretaria, okay. Zé. São preocupações de quem está acompanhando isso de cabelo em pé há bastante tempo, né? Falas que deveriam ter sido feitas lá no Complad, mas nós fomos privados do direito de livre expressão lá dentro várias vezes, inclusive pelo atual presidente do Complad. Bom, então, dito isso, o resumo, e acompanhando aquilo que a Signe disse, que foi proposto pela Signe, é que nós precisamos disso, que seja apresentado no papel, para que a gente possa ler e voltar a discutir essa questão. É isso, Signe? Exato. É porque tem muitas coisas, assim, como tu falaste agora, tem muitas coisas que não estão de acordo com a nossa realidade do município, né?
Então, por isso que eu mencionei, é uma cidade do futuro que está ali no projeto, mas que não olha em detalhes o que nós, a nossa realidade de necessidades, né? Não sei se eu fui clara nesse. Sim, quando tu fala necessidade, a necessidade da coletividade, exatamente. Que, Sim. que é aquilo que eu estou subentendendo aqui, que muitas das alterações propostas atendem a interesses específicos, mas não se fundamentarem em nenhum momento na necessidade da coletividade. Então, eu volto a perguntar, e para finalizar, se existem estudos que indicam que há áreas de risco no morro abaixo da cota 60, qual é a fundamentação do interesse coletivo, do que vai ganhar a coletividade e ampliar para a cota 80 o início da zona de restrição ambiental, ou permitir usos atualmente não permitidos na zona de restrição ambiental, e não se definir claramente o que é essa taxa de ocupação, ou seja, telhado só 20%, mas se tu quiser botar estacionamento em tudo, daí tu pode desmatar tudo, aí depois a gente vai ver se a lei da Mata Atlântica permitia. Né? Então, isso é muito preocupante. E outra questão, assim, que durante a apresentação eu percebi, nós temos vários pontos com banhados em Montenegro, né? Então, quando falaram em prédios e de tantos andares, de tantos pavimentos, isso me preocupou bastante, né? Porque futuramente, aqui ao lado da minha casa, por exemplo, tem um prédio que construíram praticamente em cima de um banhado, né? E que eu acho que no meu ponto de vista, está irregular. Mas foi permitido, né? Se o zoneamento do plano diretor tivesse já identificado aquela área como área de restrição, provavelmente não haveria esse prédio. Claro, embora a gente tenha casos como toda aquela área na frente da Ambev, que também é restrição e se construiu. Não são garantias, mas são elementos a mais para um planejamento coletivo, né? Exato. A situação é preocupante. Eu sei que a Secretaria não precisa colocar nada, porque a gente sabe que não veio da Secretaria do Meio Ambiente essa proposta, não veio nem dessa gestão a proposta. Agora, a gente está falando com essa gestão, então essa gestão tem o dever de rever, ela não pode embarcar numa canoa furada. E ela está embarcando em canoa furada, ela está acreditando em gente que logo ali salta assim do barco, mas quem vai ser responsabilizado vai ser quem assina. E essas pessoas por trás que entram com essas demandas não assinam nada, porque elas são espertas, porque elas estão há muitos anos manipulando os pauzinhos. Só que não aqui, cara pálida. Né? Enfim. Alguma complementação pela Secretaria do Meio Ambiente? Podemos encaminhar nesse sentido que o CONDEMA, então, aguarda complementação e fundamentação escrita dessas alterações propostas, para que a gente possa analisar isso com mais detalhes? Porque eu comento, eu já havia feito uma análise da lei, só que também me senti falta. Fui atrás do material apresentado no Complad e também não tinha. Simplesmente, pum, mudou. Mudou por quê? Porque é bonito, porque a corzinha é legal, não gostava da cor verde, não se fundamentou, então como é que tu vai decidir com base em vontade? Então a gente precisa minimamente isso para continuar analisando aqui, votar, deliberar, enfim. Podemos fazer assim? Eu vou passar essa gravação para o chefe de gabinete, daí que ele ouça e não há problema algum em nada do que reitero tudo aquilo que eu falei, porque essa é a função do conselho, é construir conjuntamente. Nada mais a ser dito, passamos para o próximo item. Os senhores querem pôr em votação, entendem que é preciso pôr em votação esse entendimento que a gente precisa de aporte prévio para deliberar? Eu não vejo se isso é um item de votação, porque eu creio que isso é um dever meu enquanto presidente, sim, porque eu não posso, eu estaria me omitindo ao princípio da fundamentação do ato administrativo
se a qualquer momento eu colocasse em votação isso assim como está, sem que houvesse fundamentação apresentada. Então eu não vejo, particularmente, salvo entendimento diferente, então peço que os senhores se manifestem, quanto a entenderem que não, é possível sim que não precisa, nós não precisamos de fundamentação para pôr em votação, nós temos elementos suficientes para votarmos, senão eu vou encaminhar nesse sentido, de que enviar um ofício de que nós precisamos que seja apresentada a fundamentação prévia para que o CONDEMA analise. Porque hoje há insuficiência técnica, legal e de fundamentação para que a gente aplique os princípios constitucionais da gestão pública. Alguém tem entendimento em contrário para que a gente, daqui a pouco, uma outra proposta diferente disso? Eu não caí, né? Eu não estou falando sozinho aqui. Rafael, eu cheguei agora, eu estava na abertura da Semana do Meio Ambiente, a Mari saiu, então eu peguei de agora só para acompanhar a reunião. Tá. Okay. Bom, eu fiz todo um histórico, assim, Thaís, em resumo, que a gente precisa da fundamentação técnica, da justificativa dessas alterações propostas no CONPLAD, né? A gente sabe que elas não surgiram da Secretaria do Meio Ambiente, sequer dessa gestão, mas em algum lugar devem estar essas fundamentações e a gente precisa disso para poder dar andamento nessas análises, né? Porque existem alterações aí que são sérias e vão contra a própria legislação, contra estudos, então a gente precisa ver isso no papel, ver a justificativa disso, né? Hoje nós não temos elementos suficientes para dizer sim ou não. Então, o encaminhamento que eu entendo dar como presidente é oficial executivo para que apresente essa fundamentação, para que a gente volte a pautar no CONDEMA, para que a gente distribua previamente aos conselheiros, para que eles possam lê-las, tomarem ciência e com base e com maior segurança jurídica e técnica a gente possa tomar qualquer decisão, no sentido de acompanhar e quando propor alterações, enfim, aí tanto faz, mas a gente precisa previamente entender o estado da arte dessas alterações, né? Porque diferente daqueles estudos originais da Vertrag e até mesmo da Latos, com todos os problemas que ela teve, a atual proposta ela não foi embasada em nenhum estudo técnico sequer, e aí a gente comentou isso, foi comentado lá no CONPLAD, houve assinatura de técnico, daí profissional arquiteto e urbanista responsável por isso. Não houve assinatura de técnicos responsáveis pelas alterações com impactos ambientais, geológicos, hidrológicos, enfim. Então, nós precisamos ter isso previamente, senão a gente não tem como deliberar aqui, até porque nós estaríamos nos omitindo e eu estaria pondo os próprios conselheiros na berlinda, inclusive levando eles daqui a pouco a terem que responder futuramente por omissão nesses aspectos, né? Porque existem inquéritos já do Ministério Público quanto a essas questões, né? Então, em algum momento, se não por aqui, quando for para instâncias superiores, e aí podem ocorrer, porque pega esse exemplo, a questão da Mata Atlântica, quando foi bater lá em cima nos órgãos que deveriam fiscalizar, eles começaram a cobrar aqui. Então, também não estou fazendo crítica à atual gestão da Secretaria do Meio Ambiente, mas estou falando de momentos passados. Então, só que quando se pegou essa proposta e se disse, não, vamos embarcar nela aqui, imagina-se que exista aqui, pelo menos aí, ao prefeito, ao vice-prefeito, enfim, ao chefe de gabinete, tenha sido apresentada a fundamentação técnica e legal dessas alterações propostas, porque aos membros do conselho do plano diretor, à sociedade civil, aos técnicos que não estão dentro do executivo e aos membros do CONDEMA isso não foi apresentado. Então a gente precisa ter acesso a isso também. E se não existe, aí a gente está falando de alguma coisa muito mais preocupante. Eu havia dito antes, Thaís, de algumas questões que não existem, como por exemplo esses estudos de risco, que a Marinéia já disse que vocês vão contratar, que bom que vão, só que daí fica a pergunta, como eu vou propor um zoneamento antes de saber quais são as áreas de risco? Então eu preciso ter isso estudo pronto para incluí-las no zoneamento. Eu não posso ficar fazendo puxadinhos futuros, né, porque daí a gente vai criar um problema muito maior.
E outro aspecto é a própria delimitação, quando foi dito aqui nessa apresentação, depois eu vou te passar a gravação, nós vamos puxar uma linha reta aqui e depois, em cada caso, a gente vai ver o que as restrições ambientais permitem ou não. Uma coisa é o licenciamento, outra coisa são restrições. Toda vez que tu pega, digamos, 3 áreas e uma tem restrição ambiental e outras 2 não, e tu passa uma linha reta, e já tu acaba aumentando o trabalho e os conflitos dentro da Secretaria do Meio Ambiente. Porque quando tu passa a linha reta, o empreendedor vai olhar, opa, aqui pode. Pode dentro dos padrões de licenciamento. Então, ele já está acostumado com isso, então vou poder fazer, vou poder. Só que daí num dos terrenos tem o APP, tem plano de inundação, enfim. E daí o cara vai descobrir depois que comprou o terreno que ele não podia construir. O que vocês acham? Ele vai lá dar um abraço em vocês, muito obrigado por me mostrar que eu não podia ter construído aqui depois que eu comprei e investi? Não. Ele vai gerar um conflito. Então, pergunto por que isso já não. O que impede de que isso seja colocado já no zoneamento atual, para que se possa dar segurança jurídica para o empreendedor previamente a ele adquirir uma área visando empreender. Então se está rasgando todos os princípios básicos do Estatuto das Cidades e do planejamento urbano em prol de atender a interesses de um ou dois. E eu falo isso com segurança, Thaís, assim, porque eu sei que isso não veio desta gestão, não veio da Secretaria do Meio Ambiente, mas de onde veio atendendo a interesses específicos. E aí eu fiz aquela pergunta, qual é a fundamentação, qual é o interesse coletivo em aumentar de 60 para 80 metros a cota, estrangular, ZRA nos morros, e permitir tipos de usos dentro de uma área ambiental, de uma área de patrimônio histórico, cultural e de risco a vidas humanas. É a população que vai ganhar podendo ocupar área de risco? Por óbvio, não. Então a gente sabe de onde vieram um ou dois interesses. Agora a gente precisa ter um estudo, a fundamentação do executivo mostrando, bom, não obstante tais e tais riscos, os ganhos são tais e tais e tais tecnicamente verificáveis. Mas a gente não tem isso. Então, como a gente vai dizer, sim, que legal 80 metros, porque aquela cor verde não é legal, eu prefiro a cor laranja ou a cor vermelha? Não é, nós não estamos falando de um Grenal. Nós estamos falando de fundamentação técnica, então a gente precisa isso previamente. Eu sei que pela secretaria e qualquer integrante de secretaria existe a política de governo, mas a gente está aqui contribuindo com isso. E eu fiz um comentário no início, eu vou passar isso aqui para o chefe de gabinete, essas gravações, porque eles embarcaram, estou entendendo que se não há essa fundamentação, está se embarcando numa canoa furada. Só que quem os convenceu são pessoas que na hora saltam fora e não assinam nada. Mas alguém vai ter que assinar esse plano, inclusive o prefeito, que depois vai ter que responder pelas consequências. Então, volto a insistir no termo canoa furada. É preocupante. Então, a gente vai encaminhar nesse sentido, né, de pedir essa fundamentação para voltar a pautar aqui dentro, e aí sim os conselheiros terem segurança para poderem votar como melhor entenderem, lhes convir. Né? Ok? Podemos passar para o próximo ponto.